Olá, olá, olá! Olha nós aqui de novo e agora nós vamos falar sobre um assunto libido. Isso mesmo, gente, libido, né? Que é um dos assuntos que mais envolve a questão do desejo sexual, do apetite sexual. E olha lá, para falar sobre esse assunto, eu convidei uma profissional, nossa, top de linha. E ela vai estar aqui hoje conversando comigo sobre essa questão libido, né? Sobre essa questão do desejo nessas mulheres a partir dos 40. Mas olha lá, libido ela está toda mulher ativamente, sexualmente, o pessoal diz, mas só na mulher de 40? Não, em toda a nossa faixa etária, tá? Você se tornou ativamente, eita, quase que não sai. Uma mulher, né, ativa, que a gente chama, certo? Você está trabalhando ali sua libido, seu desejo, tá? Vamos trabalhar aqui o porquê, né, que o pessoal geralmente se queixa. Tô com baixa libido, tô com alta libido, o que é que isso tem a ver? O que é que contribui para isso? E de que forma também eu posso estar resolvendo isso? E esses 40 anos aí que está assombrando um bom número de mulheres, quais são esses medos? Quais são essas preocupações? E por que a gente tem que lidar, quando nós atendemos essas mulheres, essa preocupação que o foco maior, eu não tenho desejo, meu desejo está caindo. O que é que eu faço? E para isso, gente, vou agora chamar a Suzane Acon, isso mesmo, ela é especialista em bem-estar, né, em relacionamentos amorosos. Ela é pós-graduanda em psicanálise, mentora em sexualidade, analista comportamental e também corporal. E ela hoje vai falar também aqui para a gente, vai ter esse espaço para falar de uma mentoria que ela faz, que ela já trabalha, que é a mentoria em libido. E coisa boa. Então, Suzane, seja muito bem-vinda, que nós temos muito que conversar sobre esse assunto. Seja bem-vinda! Olá, tudo bem com todo mundo? Prazer enorme estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. E esse é um assunto, né? Um assunto aí que vem aí verberando aí todo mundo com muitas questões, muitas dúvidas, né? Então a gente vai trazer esse assunto aqui, a gente vai fazer um debate aí bem gostoso sobre libido, e vamos focar mais na mulher madura, não que a mulher madura não seja, às vezes uma garota de 20 anos, 25 anos, ela já tem um perfil com as suas atitudes, né, maduras para a vida. Mas a gente quer trazer um pouquinho mais esse olhar, esse acolhimento da mulher, que ela já está, sabe, a partir dos 40 anos, ela já entra numa fase mais delicada, vamos dizer assim, e a fase da menopausa. Né? E essa fase aí, ela acaba atingindo algumas áreas da vida dela, e a gente está trazendo aqui esse assunto e muita coisa interessante para você se descobrir, para você entender um pouquinho melhor essa fase pela qual você está entrando ou essa fase pela qual você está passando. Né, Rony? Muito bem, isso, muito bem. Mas veja só, gente, para esclarecer aqui, tá? São todas as mulheres, ao completar 40 anos, a partir dos 40, vai ter esse tipo de problema para tudo, gente. Não, para tudo. Não vamos generalizar a situação. Tem mulheres que estão aí nos seus 45, 48, 50, está no auge da sua vida sexual. Né? Uma vida sexual ativa, satisfatória. Então, não tem esse problema. Né? Não teve... Porque os hormônios parece que estão sem modificação nenhuma. Aplausos. Então, nós temos, sim, esse tipo de mulher. Então, nós não vamos generalizar aqui, tá? Vamos deixar isso muito claro. Completei 40, tô ladeira abaixo. Para com isso, tá? Existe o chamado o quê? Cuidado, autocuidado, existe prevenção, nós vamos falar aqui de atividade física, de uma alimentação saudável, toda essa sua saúde mental, física que é necessária, tá? Mas não vamos colocar, nem rotular, nem engessar que essa é uma informação para todas as mulheres, sem exceção, que todas vão ter esse tipo de problema, tá ok? Mesmo porque a falta de libido, né, isso, Su, ela não atinge somente a falta, a ausência, ou queda, ou baixa, né? Somente mulheres de 40, não. Nós atendemos aqui mulheres de 20, 25,
Olha lá, 25 anos, muito jovem. Rose, eu não estou tendo desejo. Meu desejo, eu sinto que se eu ficar sem fazer sexo, para mim, não faz diferença nenhuma. Minha parceria já começou a se queixar. Mas para mim é como se eu não existisse essa coisa de desejo. Então, eu realmente estou com esse problema. Então, nós atendemos mulheres de várias faixas etárias, tá? Com esse tipo de problema, tá? Nós vamos aqui focar nessas mulheres a partir dos 40, mesmo porque a Su tem um foco maior nessa mulherada, nessa faixa etária, né? Então, a Su, como tem essa experiência, eu vou sugar muito dessa experiência dela, tá? Desses atendimentos que ela faz, dessa escuta profissional dela, para ela trazer aqui para a gente. Primeiro, para a gente não se sentir sozinha, porque alguns medos nossos, algumas preocupações nossas, a gente acha que é só nosso. E não é, tem mais gente aí passando por situações bem semelhantes, tá? Mas antes de escutar a Su, deixa eu só fazer uma retrospectiva. Su, vê só se eu vou colocar tudo, se você tem uma coisa para complementar aqui para mim. São alguns fatores, né, que ocasionam realmente essa queda da libido, essa falta ou essa queda da libido, tá? Essa baixa. Ansiedade, se você é uma pessoa ansiosa, já vai dificultar, tá? Uso de medicamentos, principalmente os antidepressivos, com certeza. Olha ele, que não pode fugir em momento algum. Falou de coisa ruim, olha ele lá presente, o estresse. Né? O estresse bagunça geral, com toda a nossa parte hormonal aqui, tá? Relacionamentos conflituosos, ou seja, seu relacionamento não anda nada bem. É difícil, muito difícil uma mulher ter desejo, ter um apetite sexual quando tem problemas conjugais, tá? Traumas emocionais, e olha ela aí, que a sua adora falar sobre isso, menopausa, certo? Então, ou seja, são vários fatores que a gente vai estar abordando aqui, tá? Su, mas eu gostaria agora de lhe ouvir, porque eu sou muito curiosa, tá? Eu estou muito curiosa. O que fez você criar essa mentoria libido? Porque alguma coisa lhe incentivou. Acho que você atende tanto, escuta tanto sobre isso, né? Mas eu queria saber realmente você, como profissional que trabalha nessa área, o que foi que fez você criar uma mentoria libido? E o que seria essa mentoria? Sim. Então, tudo começou, né, a partir do momento que eu me interessei por me especializar em relacionamento amoroso. E ouvindo os casais, ouvindo as mulheres, né, de uma forma geral, elas sempre traziam algumas questões que estavam impactando no seu relacionamento amoroso, principalmente na cama. Então, muitas das questões era dessas que você acabou de citar, né? Ansiedade, né? E aí, por conta da ansiedade, elas comem demais, né? Acabam engordando. Então, na hora H, sentem vergonha do próprio corpo, então não se sentem à vontade. E aí, acaba que o sexo não é tão prazeroso assim. O estresse... Na autoestima, então, também. Também, com certeza, né? Porque a partir do momento que você está insegura em alguma área, você concorda que a sua autoestima ela não está tão equilibrada? Assim? Tem algum pontinho ali, algum pontinho cego na sua vida que você está deixando de olhar com mais carinho? Então, muitas me traziam essas questões, né? Falta de diálogo, né? Como é que você vai para a cama, assim, sabe, de boa, relaxada, com uma pessoa que você não consegue ter um diálogo bacana? Correria do dia a dia, trabalho, filhos, né? Então, você chega em casa, tem uma casa para cuidar, por mais que o parceiro seja um parceiro ali, que ajude, mas mesmo assim você se sente cansada, tem filhos, então impacta, sim, na cama. E aí, por conta dessas falas, né, que eu ia escutando, eu comecei a entender que muitas delas, né, que às vezes não usavam a palavra libido, mas elas me traziam assim, eu não tenho vontade. Essa era a palavra mais simples e corriqueira da maioria. Eu não tenho vontade, eu dou desculpa mesmo, eu falo que eu estou com dor de cabeça. Só que assim, libido
é sinônimo de desejo sexual, né? E do latim, o significado do latim, né, desejo ou anseio. Ou seja, eu comecei a reparar que essas mulheres, elas tinham faltava alguma coisa na vida, não é na cama, faltava alguma coisa na vida delas, sabe? O despertar, sabe? Algo que elas impulsionasse, sabe? Que criasse um desejo mesmo de conquistar coisas na vida delas. E muitas estavam o quê? Muitas estavam ali adormecidas, tipo, que nem aquela música do Zeca, Deixa a Vida Me Levar. Sim. E aí eu comecei a perceber isso, e percebendo isso, eu comecei a montar, né, esse método libido, né? Comecei pelas falas delas, por mim também, né? Porque eu tenho 44 anos e eu já tive fases aonde eu estava super disposta, né? Tanto para a vida quanto na cama, e tinha fases que eu não estava afim de nada, que eu me sentia insegura. Então, eu aliei a minha experiência, né? O meu relacionamento, com todas essas falas dessas clientes que vinham, que falavam, que questionavam, que queriam saber mais. Você via, assim, a fome delas por querer, sabe? Eu queria tanto ter um relacionamento gostoso, eu queria tanto ser bem-sucedida profissionalmente, e aí, a partir daí, é que eu me inspirei para fazer esse método, né? Onde é um método que acaba permeando toda essa parte da sexualidade e faz aflorar mesmo, despertar essa sexualidade que todos nós, é inerente ao ser humano, né? Mas que está adormecida na maioria das mulheres. Então, eu fiz esse método, né? Criei esse método de libido. Né? Muito bem. Então, pelo que eu estou entendendo, Su, vamos lá. Você ampliou mais a visão do tesão. Vamos lá. Você tem o tesão pela parceria, mas principalmente o tesão pela vida. O tesão por você, pela vida, como se a parceria, como se essa cama, ela estivesse ali como consequência. Você tem que estar muito bem aqui para surtir aquilo que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala. E a gente sempre diz, o nosso órgão principal, o nosso órgão sexual é o cérebro, né? É isso aqui. Não adianta, então. Quando a gente fala desse método libido, é uma coisa muito interessante, né? Porque você trabalha justamente essa questão do tesão por tudo, ou seja, a mulher quando chega ali no ato sexual em si, ela já vai ser uma mulher em paz, plena, sem estar pensando no quilo da farinha, no quilo da carne, sem estar preocupada se tem ou não alguma coisa no fogão, na geladeira para ser retirado, porque não é isso que acontece, é isso que a gente escuta. A gente escuta muito. Eu vou para a cama, tal, mas quando eu estou lá, eu me lembro da lista do supermercado. Eu lembro se eu tirei ou não o arroz da geladeira. Olha para isso. Ou então se eu coloquei a carne na geladeira no congelador. E está na cama. Já está no ato em si, lembrando de coisas externas. Ou seja, ela não se trabalhou para estar ali. Né? Eu vi, né, e a gente também fala muito dos gatilhos. Né? Porque no seu método libido, como você fala desse tesão e desse despertar, porque na verdade a mulher ela não começa o desejo em cima da cama. Só ela é até despertada muitas vezes ali no ato. Mas a mulher em si, ela começa a ser despertada bem antes. Porque o pessoal geralmente diz, eu queria uma mulher fantástica. Eu digo, peraí, não é você que quer. Ela quer ser fantástica? Não é isso que a gente pergunta? Porque ela tem que querer ser fantástica. Né? E ela querer ser fantástica, o que é que você está utilizando, o que é que ela está utilizando para acionar esse gatilho? Né? Porque existem vários gatilhos, que a gente chama gatilhos da sexualidade. Né? E muita gente desconhece os gatilhos da sexualidade. Nesse método libido, você trabalha esses gatilhos? Sim, o método, ele passa por fases, né? Eu uso, sim, os gatilhos da sexualidade e uso as fases, que são ligadas à vida mesmo, à nossa vida. Então, passo pela fase do desejo, da excitação, do platô, da satisfação e da resolução. Aí você vai falar, mas como assim?
orgânico dele, né? O que seria isso? Então, vou dar um exemplo do seguinte, como é que a gente pode... Porque, assim, na verdade, Rose, quem não na verdade, assim, quem não tem tesão pela vida, não tem desejo na cama. E eu vou dar um exemplo disso claro. Um exemplo claro por exemplo, você cria um desejo aqui de uma viagem, tá? Sim. Então, tem um sonho na Austrália, eu sonho mesmo em real. E aí eu coloco isso na cabeça. Então, eu tenho que fazer o quê? O desejo, coloquei na cabeça. Quero ir para a Austrália. Certo? E aí eu faço a excitação, que é o quê? Quanto que é a passagem, né? Quais os pontos turísticos, o que eu vou visitar por lá, o que eu vou fazer lá, então eu vou excitando esse desejo. E aí eu vou para a fase de platô, que é quando eu compro a passagem. Eu comprei a passagem, nossa, estou muito excitada, comprei a passagem. E agora? Eu vou passar essa situação. Da onde eu vou curtir dias, na Austrália, todos os seus pontos turísticos. Enfim, o quê? Eu estou, além do desejo que eu criei, da excitação, do platô, onde eu comprei a casa, agora eu estou vivendo, eu estou experienciando tudo aquilo que eu coloquei na cabeça. E aí eu fico por um dia lá, né? Conheço tudo, mas chega uma hora que eu falo, acho que eu quero minha casinha, acho que eu quero meu banheiro, meu sofá, está na hora de voltar. E aí eu limpo na cama, né? Vamos fazer esse limpo. O desejo, ele é construído assim. Então, no método, eu trabalho com uma mulher que não sente mais desejo, como ela pode começar a sentir desejo aqui. Né? E aí tem que ativar o sistema de sexualidade também, a partir do que você começa a pensar sobre. E aí, vai para a parte da excitação, trabalhado toda a parte, como é que vai ser? Eu coloquei aqui, por exemplo, eu quero ter uma noite maravilhosa com a minha parceria. Desejo, começou aqui, despertou. Agora eu vou para excitação. Como é que vai ser? Vai ser aonde? Então, eu começo a pensar, ou rascunhar. Qual local? O que eu vou levar? Quantas horas eu vou passar? Como é que vai ser? Qual lingerie? Então, eu começo a desfrutar, a começar a encher de energia todo esse meu desejo que eu coloquei aqui. E aí chega o grande dia, o platô, né? Onde eu convido a minha parceria e bora! E aí Entendi. Chega no local, tem a satisfação, que é o quê? As preliminares. As preliminares você começou com desejo aqui, né? Porque as preliminares, né, Rosa, a gente sabe que não é só na hora. Tem mas é porque muita gente entende ainda a preliminar só ali no ato. Aí o pessoal geralmente pergunta, Rosa, e quando é que começa, então, a preliminar? E eu sempre digo, a preliminar começa quando você encerra esse ato até começar o próximo. Ali sim, é o período todo preliminar. Exatamente. Né? Porque você tem todo o tempo de trabalhar a parceria, trabalhar mentalmente, psicologicamente, né? Trabalhar socialmente, trabalhar todo o envolvimento com ela e despertar nela a vontade. Porque mulher é isso. Ela tem que estar envolvida para querer estar em determinado local. Ela não é só no bora, e agora e acabou. Não. Nós não funcionamos assim. Não funcionamos. Principalmente a mulher, né, Rosa, que precisa de todo um tempo, né? Emocionalmente falando, a nossa vulva, né, precisa de encher toda aquela parte ali, né, permeada ali por vasinhos, enquanto o homem pensou, pá, o homem é tipo o fogão elétrico e a mulher é o forno a lenha, né? Então o homem pensou, já está ótimo. Com certeza. Porém, o fogo elétrico apaga rápido e o fogão a lenha fica. Depois de ligado, demora muito mais para desligar, viu? Tem essa vantagem, por favor. Já estou defendendo aqui a mulherada. Defendo na hora. Nós demoramos muito tempo para desligar. Tá? Então, tem essa grande vantagem.
Somos os orgasmos múltiplos, né? Então, Rose, o método, ele consiste nisso, nessas fases, trabalhar essas fases e quebrar muitas crenças, bloqueios sexuais e tabus nessa mulherada que não consegue relaxar nem na cama e nem na vida também. Entendi. Achei bastante interessante quando você faz esse link, entendeu? Porque eu sempre digo que mulher ou relação, né, ela tem que ser com pessoas de verdade, né? E pessoas de verdade é isso. Pessoas de verdade, ela tem que estar muito bem consigo mesma para fazer tudo muito bem, certo? Sim. E existe, Sim. quando eu falo muito bem, eu não estou falando de perfeição 100% não, tá? Primeiro porque nós não somos seres perfeitos, nós convivemos com as nossas imperfeições. Tá? Mas eu sempre falo, quando você colocou agora, quando eu falei dos gatilhos da sexualidade, né, e você já colocou como é que você trabalha eles dentro do seu método, né? Sim. Eu, quando eu trabalho, eu tenho que explicar à minha clientela que gatilhos são esses, porque o pessoal realmente não entende, né? Entende até um gatilho de ansiedade. Não, se ficar falando muito nisso, você está ativando aí a minha ansiedade. Quando eu falo de sexualidade, até por nossa educação, por nossos tabus, nossas crenças limitantes, a gente não trabalhou muito isso. Aliás, nós não trabalhamos isso, a gente está vendo isso agora. Quando eu converso com a mulherada, é novidade, né? E aí eu falo dos nossos 5 sentidos. E o que é que. Olha lá a pergunta que vem de lá para cá. E o que é que tem a ver os nossos 5 sentidos com gatilho, com sexualidade, com desejo? Eles não encontram uma conexão, nossos 5 sentidos, com a questão do desejo, da vontade, o despertar da vontade. Não encontram. Aí eu digo, como vocês? Vamos lá, vamos para as frases tradicionais. Homem é visual, mulher é auditiva. Você está usando, olha lá, até nas frases tradicionais que a gente ouve, você está usando aí o sentido da visão, o sentido da audição, mas nós usamos para o despertar de todo o nosso desejo, a visão, a audição, o olfato, né? O tato e o nosso paladar. Né? Como você falou, tem produtos aí que você também... Olha lá, eu fiz no episódio passado uma conversa, tive um bate-papo muito bom com a Bia Gomes, ela é líder da ASOS, né? E olha lá, falou de alguns produtos, você também agora falou de produtos, e até parece que agora eu virei garota propaganda da ASOS, né, gente? Mas eu não trabalho para a ASOS, tá? Mas eu acho que eu estou parecendo garota propaganda, né? Mas vamos lá, esses produtos que o pessoal diz, ai, mas eu peguei um que tinha um gosto assim, um gosto assado, tinha uma temperatura A, temperatura B, ou seja, todo o movimento, até naquilo que você adquire, você está buscando despertar algum sentido seu, né? Até na massagem tântrica também, você também desperta seus sentidos. Então, não existe desconexão dos nossos 5 sentidos aqui com toda a nossa parte da sexualidade. Não existe. Agora, é muito difícil, pela minha própria experiência profissional, as pessoas conectarem uma coisa a outra. Muito difícil. No primeiro momento, elas não se veem nessa situação, sabe? E eu sempre digo, gente, vamos trabalhar o despertar. Vamos despertar primeiro a vontade em você. Ah, mas fulano não sabe me tocar. Fulano não sabe. Calma. Você fala, é aquela questão do diálogo, Su, que você falou aí. Muitas vezes falta o diálogo, né? É necessário ter diálogo. Mas até para ter esse diálogo, você precisa estar à vontade para falar, à vontade para dizer o que você gosta, como você gosta, porque isso vai lhe ajudar a acender, né? Você tem que acender. Mas você não fala que a pessoa fica ali deduzindo. A outra pessoa, muitas vezes, também já atingiu aquele estágio do homem preguiça, aí lascou, né? Aí lascou de vez, tá? Quando atinge esse estágio. Quando você atende essas mulheres, quando você faz essa escuta, você... Agora, uma curiosidade aqui, para saber se assemelha aqui com a minha clientela do lado de cá do país. Vê só, elas também reclamam dessa questão da ausência da forma de falar, elas não sabem como conversar, não sabem como iniciar uma conversa com a parceria, e elas dizem que tem intimidade porque faz o sexo. Eu tenho que explicar que a intimidade vai muito mais além, que é justamente essa abertura para essa conversa, né? Mas você também vive isso aí, Su?
Sim, Rose. Sim, porque assim, o que que acontece, né? As pessoas, elas confundem intimidade com intimidade. Ah, eu tenho intimidade, né? A gente faz sexo todos os dias. Só que não é essa intimidade exatamente. Então, muitas, o que que acontece? O que que eu vejo nos meus atendimentos? Elas nem se conhecem, né, Rose? Então, como é que eu vou falar para minha parceria aonde eu sinto prazer se eu não sei aonde eu sinto prazer? Então, lógico, fica ali um diálogo falho, fica uma lacuna. É um diálogo que até se inicia, mas ele não chega a nenhum objetivo, e eles acabam o quê? Indo para a cama e fazendo mais do mesmo, entendeu? Por quê? A maioria não tem paciência. As pessoas, eu venho assim, estudando sobre o desenvolvimento humano, e eu sinto, e com certeza você também, Rose, observa que ultimamente as pessoas, elas têm uma ansiedade por tudo muito rápido, a começar pelo WhatsApp, né, que agora a gente escuta na velocidade, né, aquela velocidade mais rápida. 1,2, Então, o que acontece? Você acha que quando, principalmente o homem, quando está com tesão, você acha que ele vai querer mesmo escutar a mulher e falar, olha, não, olha, não, e muitas vezes ela também fica sem graça de falar. O que eu vejo nos meus atendimentos é que a maioria fica sem graça de falar. Tipo, olha, eu não gosto disso, ou eu gosto aqui, ou me toca aqui, ou me beija aqui. Muitas têm vergonha de falar, eu gosto tanto de que ele me beije assim, aqui atrás, mas, ai, às vezes eu tô assim, mas como assim? Então, aqui, não há. Primeiro o que eu vejo, não há conhecimento, né? Porque, assim, se relacionar, né, Rose, não é simples, é como a gente precisa aprender, é como aprender a andar de bicicleta, aprender a falar, a gente precisa aprender a se relacionar. Só que isso não é ensinado. Então, quando a gente vai para o relacionamento, todas as questões, e olha que não é só na intimidade, é em tudo, né? Muitas vezes você está namorando, casando, mas eu não quero ter filho. Como assim não quer? Mas eu quero. Olha só, uma coisa que é para ser discutida, né, conversada no início, não é. Então, não, as coisas, essa parte. elas ficam atropeladas, principalmente na cama. E aí é quando vem o quê? A frustração. Então, essa mulher, ela começa a se frustrar lá no começo. E imagine essa mulher que já está frustrada lá no começo do seu relacionamento, agora, na fase da menopausa, na fase dos 40, onde ela, na fase da aposentadoria, a mulher já se aposentou. Só que assim, o que a gente tem que ter em mente é que o clitóris, ele não envelhece. Então, essa mulher... E outra coisa, Su, já que nós já estamos trabalhando essa mulher com um certo avanço da idade, né? Eu sempre digo que meu espírito não vai sair dos 20 tão cedo, tá, gente? Eu tô passando aí dos 50, mas não consigo sair dos 20, né? Então, meu espírito é bem jovem quanto a isso. E eu conheço também um bom número de mulheres que estão vivendo muito bem resolvidas depois dos 40. Porque quando ela está com sua vida financeira, sua vida, né, profissional mais independente e tal, ela começou a quebrar alguns tabus, começou a quebrar algumas barreiras que antes ela precisava dar satisfação, que é isso que a gente usa, a palavra, a frase. Eu tinha que dar muita satisfação da minha vida. Hoje, eu estou me julgando no direito hoje da menos satisfação. Olha lá, quando você se sente menos aprisionada, você fica com mais liberdade até para se expressar, né? Até para falar. E mesmo essa mulher, olha lá, gente, com essa certa liberdade que ela tem, com todo esse vigor que há vida nessa mulher, até ela morrer vai existir muita vida nessa mulher. E quando ela se percebe com esse sabor da liberdade, de poder dizer, de poder se expressar, nossa, ela sente muito mais feliz. Tanto que diga, nossa, eu sou muito mais feliz hoje aos meus 50 do que aos meus 20. Não trocaria os meus 50 nunca pelos meus 20. E a gente percebe o quê? Que essa questão de pele, de jovialidade, perdeu totalmente esse poder em detrimento dessa nova mulher. Só que essa nova mulher também passou a ser mais exigente. Ela quer ter prazer. Exatamente.
Olha o choque agora. Olha o choque de algumas pessoas que não seguiram esse raciocínio, estão lá indo naquela mulher que está ali para dar o prazer, e está agora aquela mulher ali que quer sentir prazer. E aí ela nos procura, mesmo sendo tão independente. Rose, estou preocupada, minha libido está oscilando, porque agora não é que acabou nem que desceu, é que está oscilando. Eu digo, vamos lá, outra realidade, está oscilando, o que é natural. Só que muitas profissionais só colocam a culpa exclusivamente na parte hormonal. E eu digo, não, não coloca só a culpa na parte hormonal, porque eu realmente encaminho, assim como você, a gente encaminha para um profissional, que tem que ter, gente, um profissional para acompanhar toda essa mudança de hormônio, tem que ter um profissional da área de saúde aí, tá, para acompanhar. Só que, paralelo a isso, existem outros fatores, que eu já começo a dizer que a queda dessa libido, essa oscilação, queda, falta, né? Existem vários fatores, eu sei porque é multifatorial, certo? E olha lá uma coisa que eu chamo a atenção. Essa mulher hoje, ela se preocupa muito com questões financeiras. E financeira, gente, tira o sono de qualquer cristão. Alguns anos atrás, tirava o sono dos homens, a parte financeira, né? Não tá bem, não é provedor, tal. Hoje a mulher fica sem dormir, hoje a mulher não tem tesão nenhum se tiver com a parte financeira ali, que não tá dando para pagar as contas. E aí, como é que fica agora o casal para discutir a parte financeira? Que é outra crise, viu? É outra crise a parte financeira. Porque é a mesma coisa lá. Poderia ter negociado, ter feito os acordos antes da parte financeira, sim, mas essa parte também se pula. Eu converso com muita gente que trabalha com gestão financeira e fico impressionados com o número de casais que têm crise conjugal por não saber administrar financeiramente a relação. E olha lá. Isso vai afetar só o bolso? Não, gente, vai afetar a cama, principalmente. Aí não tem tesão que dê certo, certo? Então, hoje a mulher também, ela tem o estresse, tem um acúmulo de tarefas, como você falou aí, isso, tá? Mas também tem essa parte financeira hoje que atinge cheio a mulher, porque hoje a mulher ficou independente, ficou muito dona dos seus processos e ela é uma parceirona dentro de casa. Ela também ajuda muito na parte financeira de casa. E o financeiro abala ela também, tá? Tem esse abalo sísmico que eu chamo, né? Mas para isso tem exercício. Eu sempre aconselho, gente, vamos liberar um pouco desse estresse, dessa loucura. Aí eu sempre oriento atividade física, uma alimentação saudável. E como você falou aí que você trabalha muito bem essa coisa do estar bem com a vida, né? Inclusive eu também vou receber aqui no nosso canal uma pessoa que vai trabalhar só nessa questão do estar bem em contato com o mundo e com a vida, porque a gente precisa disso, tá, gente? A gente enlouquece, a gente precisa. Então, futuramente eu vou estar aqui com a Andresa Pinheiro, tá? Mas é isso, como é que você, quando recebe essa mulher, já que você trabalha muito bem essa coisa de estar bem com a vida, para estar bem aqui nessa parte de vida sexual, como é que você vê esse, como eu falei, né? Essa questão do multifatorial, são vários fatores. Você também vivencia isso aí? Sim, sim. Tem umas, vamos dizer assim, que eu vivencio tanto aquela mulher, tá? Que ela como é que se chama? Quando ela é, tipo, o arrimo da casa, né? É ela que ganha mais que o marido, é ela que, sim, né? E vivencio também aquela que é dependente financeiramente do marido. Então, as duas, esses dois, assim, extremos, né? A que trabalha, que é, né, a que sustenta a casa, e a outra que é dependente financeiramente do marido, as duas, elas se frustram. Por quê? Porque as duas são sobrecarregadas, tá? Independente de trabalhar fora ou não, quem também não trabalha fora e é dependente do marido, se sente também nessa, como se fosse um dever de estar impecável, a casa impecável, os filhos impecáveis, enfim. E ela acaba o quê? Se sobrecarregando. Né? Muitas vezes também o parceiro, né, a parceria dela não reconhece, porque, fica em casa, o dia inteiro, não faz nada, e olha que não é bem por aí, né?
Enquanto a outra também, que sai para trabalhar o dia inteiro, ela se frustra, porque ela também se cansa, né? Trabalhar o dia inteiro e você ainda está linda e maravilhosa para sua parceria quando chega em casa. Então, assim, são preocupações que dominam a gente, o nosso estado emocional, e a gente acaba o quê? O nosso desejo acaba sendo castrado, né? Justamente por conta disso. Justamente não só por conta disso, mas é uma das situações que deixa o casamento assim, que ele cai numa rotina não muito legal, né? O relacionamento ele cai numa rotina que não é legal para ambos. Então, essa mulher, eu tenho a seguinte, no método, é bem trabalhado isso, essa mulher, ela precisa, por mais que ela esteja satisfeita profissionalmente, mas ela precisa sempre ter uma ambição. E quando eu falo ambição, não estou falando de ambição de dinheiro, mas ambição pela vida, sabe? De querer mais, de planejar, se ela tem um sonho, planejar esse sonho, sabe? São projetos de vida? Projetos de vida que muitas vezes a gente fala, não, com essa idade eu vou fazer, agora, isso vai o quê? Castrando o desejo. E se você castra o seu desejo na vida, você também não tem tesão na cama. Então, essa mulher, ela precisa sempre estar buscando, sei lá, o que for, um curso de música, um instrumento, eu sempre tive desejo, um sonho de tocar violão. Mas eu já estou com, sei lá, com 60, com 70 anos, não importa, vai atrás. Encha esse impulso vital, né? Que segundo o Freud, né, o pai da psicanálise, ele chamava de energia vital, pulsão, é uma pulsão, né? Então, essa pulsão é o quê? Essa construção, essa produtividade, porque muitas vezes a mulher, ela chega numa fase que ela tá bem, já criou os filhos, agora tem uns netinhos, não, tá bom aqui, só que isso também, ela vai, sabe quando a gente está lá pelos 20 e poucos anos, que a gente tem não, porque a gente precisa trabalhar, precisa fazer curso, aquele entusiasmo, essa mulher, ela precisa continuar com esse entusiasmo, sabe? Não precisa ser, nessa loucura toda, mas sempre ter algo ali, que fala assim, cara, é tão bom, sei lá, é tão bom ir para dança de salão, por exemplo. Se é algo que enche os olhos, ela precisa ter essa pulsão. E essa pulsão é que vai estar destravando aí muitos bloqueios, né? Não só na cama, mas também como na vida. Ela precisa ter algo, ela precisa descobrir o que realmente enche os olhos dela, o que realmente enche o coração dela. Porque a gente nasceu não para ficar parado, né? A gente nasceu o quê? Isso. Não pode ter movimento. Movimento. Mas eu não gosto de exercício físico. Tá bom. Então, o que você gosta? Eu gosto de dançar, eu gosto... Então, é procurar algo que alimente isso aqui. Porque a gente precisa, né, dessa energia envolvendo. E essa energia, quando envolve a gente, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Então, a gente acaba amenizando, né, algumas consequências. Não que a vida nunca vai ser linear. A vida é cheia de altos e baixos constantes. Mas, né, conforme a gente tem ali uma força, uma pulsão, um desejo, sabe, de produtividade, de criação, de construção, de ir atrás, de sorrir, né? Nossa, você olhar, você encher brilho nos olhos, você fica mais forte para todos esses obstáculos, né? Que às vezes não, que sempre tem na nossa vida, né? São os obstáculos. Então, quando você tem, os obstáculos, eles não te abalam. Você até sente, mas você tem uma força interior aí que te levanta com muito mais vontade aí de viver, né, essa vida. Entendi. Como você fala, Su, mais uma vez, você traz a entonação, você traz o foco, olha lá, né, como é interessante essa conversa. A gente não está falando, gente, somente da libido na parte técnica da anatomia humana. Não, o corpo, não. A gente está falando algo mais além. Para que seja ativada toda essa vontade, olha lá, a libido que a gente está colocando aqui, que ela está falando,
ela não é a libido somente em cima de uma cama. É a libido, quer dizer o quê? O desejo, o tesão, por tudo aquilo que ele faz bem. E quando você está bem com você mesma, olha lá, ela está reforçando mais uma vez isso, tá? Que ela já falou isso lá no início. Mais uma vez, você está bem com você mesma, você começa a destravar muitas outras coisas. Lhe dá vontade do eu preciso continuar em movimento. Então, o que é que eu ainda posso fazer? O que é que eu. Porque depois dos 40, olha lá, eu sempre digo, gente, que a gente toma uma colher de um xarope que é perfeito. A gente tem vontade de fazer. O que é que eu nunca fiz que eu tenho que fazer? Porque agora eu estou na minha segunda fase de vida. Geralmente o pessoal diz isso. Na minha segunda fase de vida. E eu fui muito mais, eu sempre digo, eu sou uma mulher muito mais realizada depois dos meus 40. Olha lá, fiquei mais velha. O pessoal, você não está mais velha. Eu digo, não estou mais velha. É como se a minha energia fosse outra. Eu estou com vontade de fazer tanta coisa que eu não fiz e que agora você se incomoda muito menos com opiniões alheias, né? E você tem vontade de fazer. E olha lá, a cada coisa que você faz, cada projeto desse que você mencionou, é como se acendesse uma luzinha. Poxa, eu posso, eu consegui. E esse eu posso é como se desse uma injeção na nossa autoestima, né? Nosso amor próprio vai lá em cima. E a gente vai quebrando, gente, porque muitas vezes é o eu posso, mas eu fui criada assim, eu não posso, e esse eu não posso, eu não posso, eu não posso, vai criando bloqueios na gente, que até para nossa atividade, nossa vida sexual, que é necessário, olha lá, uma necessidade básica nossa, o sexo, a gente também se bloqueia, né? Se bloqueia por quê? Porque existem vários bloqueios aí antes para você saber que aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui eu devo, aqui eu não devo. O que é que você pode? O que é que você deve? Por que você não deve? Aí eu digo assim, não pergunte o quê, eu sempre justifico assim. O que é que eu posso? Eu digo, não, não. Pergunte sempre, por que é que você não pode? Por que é que você não faz? Pergunte o porquê, que vai lhe exigir uma resposta. E na sua resposta vai buscar a causa lá atrás, tá? Então, o que a Su está trazendo hoje aqui para a gente é algo muito mais amplo. É aquele tesão que já saiu da cama, vai lhe buscar lá fora, lhe dá uma sacolejada aqui fora para você chegar nessa cama com uma mulher mais empoderada. Uma mulher que dizer, assim eu quero, assim eu não quero. E muitas vezes não é, olha lá, muitas vezes é aquela parceria que está ali, né, que é meia boca, mas você também está permitindo que a parceria meia boca continue ali e daquele jeito. Mas quando você já chega com essa mulher que já sofreu essa sacolejada ali, que a Suzane está falando, você já começa a questionar. Por que é que nós estamos assim? E o melhor, o que é que nós podemos fazer para mudar isso aqui? Porque no momento que você está insatisfeito, que você pergunta os porquês, automaticamente você parte para um plano de ação. O que é que eu preciso fazer para mudar algo que me incomoda? Aí sim, você também vai buscar lá, por que eu não me tocava antes? Por que a pessoa tem que saber onde me dá prazer e eu mesma, que o corpo é meu, não sei? Eu dou o direito de terceiros estar ali me cutucando, me descobrindo e eu não me descubro, né? Então, isso que a Su está trazendo hoje serve como reflexão para todas nós, né? Dessa sacolejada nossa aqui fora da cama, para que a gente chegue mais empoderada. Empoderada que eu estou falando é consciente, tá? É informada, é consciente. Consciente do teu corpo, consciente das tuas vontades, tá? Porque libido é algo que vai lhe afetar em todas as fases da sua vida. Você precisa ter tesão por tudo que você faz. Até para pegar aqui, até para estar aqui hoje, né, falando sobre esse assunto, aqui está nessa rede social, aqui está na webcast, eu tenho que ter tesão pelo que eu faço. Senão, não estaria aqui, gente. Eu então estaria aqui assim, ó, vou lhe dizer. Se nós vamos falar o que sobre hoje, porque eu tenho que estar aqui, né? Não seria. Não é assim, Su? Igual os nossos trabalhos, que a gente encontra muito também funcionário que está ali só porque tem que estar, porque tem que pagar as contas. O brilho é diferente daquele que está ali. Vamos fazer acontecer. É diferente. Tá? Então, eu acabei lhe atrapalhando, né, Su? Que eu também começo a falar, né? Nosso episódio de hoje é libido na mulher após os 40 anos. E a gente já falou da mulher em várias faixas etárias, gente. Mas a partir dos 40 é como se tivesse aquele toque mágico, né? Eu sempre digo, a mulher depois dos 40 tem um toque mágico.
E eu sinto, não sei se você concorda, que esse toque mágico vai exigir dela correr atrás de muitas informações que ela não teve, correr atrás de muita coisa que foi negado a ela lá atrás e que está sentindo falta hoje, né? Sente muita falta hoje. É por isso que eu digo, tem que procurar profissionais que ajudem, profissionais da área da saúde, profissionais como a Suzane, né? Como eu também, tá? Deixa eu fazer propaganda minha também. Mas a Suzane, que tem esse método aí, libido, que pode ajudar muitas mulheres, tá? A Suzane, eu vou até divulgar, porque a Suzane, ela é mais tímida do que eu, né? @SuzaniaCon, tá? É o Instagram dela, ela é totalmente acessível, gente. Quem estiver escutando aqui, vai lá, aciona a Suzane, pergunta, explora ela, tá? Suzane, eu estou mandando o povo lhe explorar. Explora a Suzane, pergunta tudo para a Suzane, tá? A Suzane é ótima. Olha lá, quando eu digo que ela é analista comportamental, gente, analista corporal. Preste atenção. Explora isso da Suzane, tá? Então vamos lá, Suzane. Fala mais um pouquinho que eu gosto de lhe ouvir. Me fala assim de uma experiência, Su, que lhe chamou realmente a atenção. Uma mulher após os 40 que foi lhe procurar, já que a gente tem que falar dessas mulheres após os 40, mulher sempre nos impressiona, né? Cada história é uma história diferente. Mas teve algum fato, alguma coisa assim que te marcou nessa Sim, sua carreira assim, de trabalhar com a libido? sim. Sempre tem, né, Rosa? Porque, assim, são muitas e muitas histórias, né? Como tem mulheres como você, que está numa fase espetacular, tem, como a gente está falando aqui de libido, não é que todas as mulheres, tem muitas mulheres que estão numa fase, estão iniciando a menopausa, mas elas estão ótimas, entendeu? Elas estão a lubrificação em dia, elas estão tendo desejo, tesão na cama, elas estão chegando ao orgasmo, mas tem muitas que não, que sofrem de um jeito que dói, né? Então, são várias histórias, né? Mas uma aqui que me marcou é uma mulher que chegou para mim, né? Como eu vendo, né? Os produtos da SOS, e um desses produtos, eles têm, além da base de óleo de coco, eles possuem o esqualeno, né? Que é uma substância produzida naturalmente na nossa pele e que mantém a pele hidratada. Então, é um lubrificante, mas é um lubrificante que pode ser usado diariamente. Então, essa mulher, ela chegou para mim, né, produto e tal, e ela me chamou no canto, já começa por aí, que a gente já vê o quê? O bloqueio, né, a crença, os tabus ali, deixou eu, né, divulgar os meus produtos lá, né, que eu trabalho com produtos, não é sex shop, são produtos para tratamento íntimo, tá? Então, tem toda essa parte de lubrificação, do clareamento da virilha, né, da hidratação. A nossa vulva, ela vai ficando realmente com um aspecto, a gente vai envelhecendo, que isso é natural, só que a gente cuida de tudo, né, Rose? A gente cuida do cabelo, a gente cuida do rosto, do corpo, das unhas, mas a gente esquece de cuidar dela, coitada, né? Então, a gente precisa, assim, não só cuidar dessa parte, hidratar, o clareamento, né? Quando chega na fase, né, que você sente que está com pouca lubrificação, tem os produtos com ingredientes naturais, sabe? Aloe vera, óleo de coco, esqualeno. Então, são produtos que podem, sim, ser usados diariamente, não só na hora H. Então, são produtos de tratamento. Lógico que a gente tem que sempre ter em mente o quê? Uma alimentação saudável. Beber água é indispensável, é sair para um lugar e levar uma garrafinha pequena dentro da bolsa, sabe? Porque você precisa se manter hidratada, porque a partir do momento que você bebe bastante água, a nossa pepeca agradece também, porque ela precisa estar úmida. E o quanto que é horrível a mulher que não tem a lubrificação, que tem uma secura vaginal, porque isso incomoda ela
na hora H, gente. Quem tem sabe como é que é. Incomoda essa mulher no andar. Então, essa mulher, ela me chamou no canto, né? Depois que eu estava lá, que eu fiquei, né, mais pegadinha, ela me chamou assim, e falou assim, ai, eu sinto muita dor. Olha só, eu sinto muita dor, eu não consigo mais transar com meu marido de dor e ardência. Você não tem nenhum produto aí que pode me ajudar? Foi assim, né? Ela pegou para mim. Lógico que ela não chegou rindo, né? Não chegou chorando, mas ela ficou, né? Tipo assim, cara, me socorre, né? Porque eu quero ter prazer, porque é subliminar, né? Eu quero ter prazer, eu quero voltar a ter desejo. Então, me socorre, né? Porque eu estou sentindo dor, eu estou sentindo ardência. Então, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, porque a maioria, a partir do momento que ela me chamou num canto, ela já tem um bloqueio ali, uma crença, tipo, eu vou falar para todo mundo que eu não transo, né? Já começa por aí. Ou que eu tenho desejo, ou que eu não tenho lubrificação, o povo vai achar, sabe? Então, tem muitos tabus, muitas crenças, que não é de agora, é lá da nossa, uma educação conservadora, sabe? Ou um abuso, né, sexual, quando você era mais nova, enfim, tem tantas coisas que vão, sim, vão impactar na sua vida hoje. Então, essa mulher, muitas mulheres passam pela menopausa, lindas e belas, com a sua lubrificação em dia, né, tranquilas, não sentem os efeitos da menopausa, os efeitos negativos, estão bem, e olha que legal. Por quê? Porque elas estão bem resolvidas, enquanto outras já sentem toda uma dificuldade, peso, né, uma dor, angústia. Então, ela me chamou, né, e eu falei para ela, assim, mas como é que é? Não é só, sabe, você vender, olha, esse aqui, ó, vai resolver o seu problema. Não é. A mulher, ela quer acolhimento, né? Então, o importante, que a gente sabe muito bem disso, né, Rose, é a escuta. Isso. É o acolhimento na escuta. Então, ela chegou para mim e ela, né, ela queria um produto, mas eu disse assim, não, vamos lá, mas como é que é o seu relacionamento? Já é relacionamento de anos? E aí a gente começa aquela investigação bem tranquila, nada intimista, nada que vá deixar a pessoa constrangida, mas por quê? Porque a gente precisa entender, porque muitas vezes essa mulher, ela não está precisando só de um lubrificante, né? Ela precisa de um apoio psicólogo, ou ela precisa de um acompanhamento maior, né? Então, assim, a intenção, né, de trabalhar com a sexualidade é justamente pegar essa mulher que realmente está precisando desse colo, já que ela não tem o colo da sua parceria, por quê? Porque às vezes a parceria também não entende e está tudo bem, porque a gente tem os nossos limites, né? Então a gente não consegue entender o outro. Ou então, não entende, ou também não sabe, porque a falta de informação vai para ambos, tá, gente? Vamos colocar a culpa só lá no parceria, porque muitas vezes a falta de informação, educação sexual não foi passado dessa forma. Então, ele chega com aqueles conceitos limitados dele, certo? Ou da parceria, né? E ela também já está ali com a sua limitação também de informação, né? Então, aí, ou seja, fica complicado entender uma mudança, porque há uma mudança aí no corpo, quando você não foi orientado, quando você não foi informado sobre essas mudanças, né? Mais uma coisa que a mulher, ela vai ao ginecologista, só que esse assunto não é tratado, né? O que é tratado? Né? A gente faz os exames de rotina, mas tanto o ginecologista, eu não vou aqui generalizar, né? Mas eu vou falar pela minha experiência, por todos os ginecologistas e né, tanto homens quanto mulheres que eu passei, alguns perguntam, como é que está a vida sexual? Então, tá legal. E morre o assunto. Não aprofundam mais.
né? E muitas vezes essa mulher, ela chega no ginecologista, ela tem um produto lá que funcionou para ela, um lubrificante que funcionou, ela vai chegar no ginecologista, o ginecologista vai perguntar, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, né? Ela precisa de mais do que um lubrificante, ela precisa entender o que está acontecendo com os hormônios, ela precisa entender que ela precisa beber mais água, ela precisa comer mais frutas, mais hortaliças, e essa mulher, ela não é orientada, e muitas vezes as pessoas falam, mas isso é óbvio. Não é óbvio, o óbvio precisa ser dito, porque passa despercebido. Essa questão do óbvio é muito complicado e muito perigoso também, tá? Esse óbvio, eu tenho muito medo dele, muito medo, porque eu acho assim, não, eu não vou informar isso porque é óbvio. Opa! Não, mas não precisa dizer isso não, Rosa, porque é óbvio. Opa! Eu sempre digo assim, opa! O que é óbvio? Porque às vezes é tão óbvio que você passa por cima, você não dá mais atenção para algo que é tão óbvio. Você não dá mais atenção. Você só vai dar atenção a uma coisa que é tão óbvia se por acaso doer na tua pele, ou doer no teu bolso, ou você baixar em um hospital. Mas não era tão óbvio? A prevenção não é tão óbvia? É tão óbvio? Todo mundo fala disso? Então, esse óbvio aí que você usou é muito, muito, eu sempre digo, gente, tudo que se torna óbvio demais, você deixa passar. Você deixa passar pela sua vida. Certo? Está parecendo aquelas mensagens que a gente está com tanta pressa, né? E na nossa vida hoje, que tudo é pressa, você com certeza vai passar o óbvio. Porque é óbvio demais para você estar repetindo. É óbvio demais. Quem é que não sabe disso? Não precisa repetir. E eu acho que eu vou morrer cansando de repetir as mesmas coisas, porque eu vou falar assim, eu vou tocar na mesma tecla até você aprender. Que esse óbvio tem que ser uma rotina sua. Quando está na rotina, eu fico mais descansada. Porque você levantou, pegou um copo de água. Vamos lá, um exemplo, tá? Pronto, fui lá, peguei um copo de água. Todos os dias eu vou fazer isso. Pronto, já vai. Tem coisa que é tão no automático que você vai lá e tomou. Pronto, já virou sua rotina. Esse óbvio virou tamanha rotina que agora me deixou mais tranquila. Mas não por falta da informação, certo? Então, assim como tem os ginecologistas, são meus parceiros aqui, parceirão ginecologista meu, parceiros urologista, ginecologista, psicólogo, né? O fisioterapeuta pélvico, são todos meus parceiros, tá? E eu, assim, existe profissionais e profissionais, inclusive na nossa área, né? Sim. E tem aqueles que, por ser tão óbvio, não se detém muito tempo naquela informação, porque é muito óbvia. Certo? Então, a gente, às vezes, realmente peca com isso. Quando eu já encaminho uma paciente, eu digo, olha, conta tudo, conta todos os detalhes. Mas se perguntar ou se não perguntar, solta o verbo. Fala tudo, tá? Por quê? Porque a outra pessoa pode se passar em uma pergunta óbvia. Pode se passar. Porque a resposta é tão óbvia também, que aí a pessoa se passa, nem não pergunta, porque a resposta sempre é essa, então se passa. Mas não deixa porque é tua saúde, tá? Então, é a mesma coisa do exame preventivo, o bendito exame de lâmina, gente. Ai, o exame de lâmina, é tão óbvio. Mas as pessoas passam desapercebidas e quando se percebe lá, ó, tem 3 anos que eu não fiz. Nossa, já passou esse tempo todo. É tão óbvio, né? Mas as informações estão ali. E aí, de repente, você... Olha lá, a paciente... Eu não sou ginecologista, gente. Eu sou especialista, tá? Em relacionamento e sexualidade, tá? Mas olha eu perguntando. Quando foi a última vez que você fez seu exame preventivo? Eu pergunto, porque é interessante para mim, porque vai afetar aquela minha paciente, tá? Vai afetar. Então, aí eu pergunto, tem muito tempo que você verificou junto com o seu médico, sua ginecologista ou ginecologista, como é que está a questão dos seus hormônios? Ah, não preciso ir não estou sentindo nada. Eu digo, mas eu preciso saber. Eu preciso saber. Né? E se eu preciso saber, até para lhe orientar da melhor forma, preciso que você volta lá
né? Porque você sumiu do consultório e o médico não tem culpa, você sumiu. Você apagou o médico da sua memória lá, da sua agenda. Não, tem 2 anos que eu fui lá no gineco. Eu digo, como? Até eu fico, como? 2 anos sem aparecer no consultório. 3 anos Então, sem aparecer no consultório. enquanto você pergunta isso, eu pergunto qual foi a última vez que você teve um orgasmo, né? Porque muitas vezes, o que acontece? Passa, é o óbvio, né? Passa de vamos rapidinho, rapidinho. E, Rose, só concluindo, essa minha cliente, né? Então, ela me chamou, eu falei, olha, temos sim produtos, né? E aí eu conversei com ela ali no cantinho, tal, né? Bem discretinho, porque eu estava expondo os produtos lá e falando sobre sexualidade, falando sobre toda essa parte de saúde íntima, né, para a mulher. Sim. E aí, na nossa conversa, ela me falou, porque eu sinto muita dor, eu sinto ardência, mas também é bom porque é rapidinho. Ele goza rápido. Acaba logo, tudo resolvido. Olha só que coisa. E aí eu falei assim, gente, olha só, como eu falei, às vezes não é só um produto. Investigando um pouco mais, depois eu peguei o WhatsApp dela e eu falei assim, então depois vamos conversar um pouquinho mais para ver como é que é, para eu poder, né, te ajudar. Então tá bom. O parceiro dela tinha ejaculação precoce, ejaculação rápida. Então, olha só. E ela gostava, porque era rápido, então ela sentia rapidinho aquele desconforto. E tudo bem, também ela não sentia prazer, ela não finaliza, não tinha orgasmo, e ela já estava vivendo assim, Rose, há anos. Ela tinha, acho que 52 anos, Rose. Tem, né? 52 anos, tem. Então, olha só, como é interessante você acolher e trabalhar, e escutar. Então, ou seja, fizemos uma consultoria casal, né? Eu também atendo casais, né? Onde eu passei alguns exercícios para trabalhar toda essa parte de ejaculação rápida, enfim, né? E, então, assim, só para concluir assim, o quanto que nós, né, que trabalhamos com sexualidade, a gente não está aqui só para a pessoa chegar e falar, eu não sinto desejo, então vem aqui, olha, tem uma... Não tem uma fórmula mágica, não tem receita de bolo. A pessoa que realmente quer ter desejo, quer ter tesão, ela precisa estar disposta e paciente para aprender ela, junto com a sua parceria, ou não também. Ela aprendendo já é um grande passo dela, né? Isso então, mesmo. Vale, a gente tem muitas pessoas que têm eu volto a dizer, muitas crenças no mundo, muitas crenças, né? O menino, antigamente, os pais falavam, prenda suas cabritas, que o meu bode, né? Era mais ou menos isso, essa frase. E as meninas não, olha, cruza as pernas, senta direito, não pode falar isso. Olha esse vestido. Então a gente não pega nisso, não pega naquilo, tá? Que nosso desejo, né, a nossa curiosidade foi castrado naquela época. E inconscientemente a gente trouxe para a nossa vida adulta, né? A gente trouxe para os nossos relacionamentos. Então, trabalhar essas questões uma das faz parte da minha mentoria, trabalhar aonde está o bloqueio, como é que foi a sua infância, né? Como é que foi a sua puberdade, a sua adolescência? Então, resgatar algumas, porque existem pontos cegos na nossa vida que a gente não consegue enxergar. E, às vezes, o outro profissional, né, ele consegue, sim, ter uma visão, né, a partir do momento que você está ali buscando informações, dialogando, né, questionando, e a pessoa ela está disposta a sim, ter uma vida maravilhosa, ter uma vida, né, mais gostosa de viver. A verdade é essa, mais gostosa de viver.
É uma senhora verdade, viu? Amei essa verdade agora. Amei essa verdade. Certo? Vamos lá. Veja só. Nós abordamos sobre essa libido na mulher após os 40 anos. Já chegamos à mulher de 50, que foi esse caso agora que você trouxe, né? A mulher de 40, mulher de 50, e eita, e vamos lá, vamos lá. Eu atendo uma mulher de 72 anos, né? E olha lá, ela coloca a gente no bolso, ela me coloca no bolso. Fantástico, fantástico, mas olha lá, até os 60, ela não sabia o que era prazer. Ela não sabia. Tá? Então, veja só, você passou praticamente uma vida, porque até os 60 é muita coisa para ser vivida, né? E ela, olha lá, 72 anos, eu não sei se você tem alguma cliente sua com mais de 70, né? Eu tenho 72, e ela não conseguia, para ela ter sexo ou não ter sexo, era a mesma coisa. O marido era casada, né? Depois ficou viúva, o marido era assim. Se tivesse, ela já rezava para não ter, mas se tivesse, tinha que ser uma coisa rápida para aquele papel da mulher, satisfazer o marido. Então, ela julga, né? Ela disse que foi uma excelente esposa, muito elogiada como esposa. E foi uma excelente mãe, uma excelente dona de casa, uma esposa exemplar. Agora, enquanto mulher, o que é que ela era enquanto mulher? Aí ela me responde, eu muito satisfeita, porque eu consegui fazer todos os meus papéis muito bem feitos. Perfeito. E o seu papel de mulher? Mas eu fui mulher. Eu fui mulher mãe, eu fui mulher dona de casa, olha lá, com uma concepção de mulher, né? E aí a gente vai trabalhando, porque ela, quando me procurou, todo mundo, as amigas dela, né, que ela pertencia a um grupo de terceira idade, você sabe que grupo de terceira idade tem os mais quietos, os mais avançados, os mais quentes, né, e vamos embora. E começam a se paquerar, normalíssimo, eu acho isso o máximo. Né? E aí, ela me pergunta, assim, as meninas estão falando muito de ter prazer. Essa coisa aí que parece esse negócio aí, que não sabia dizer o nome certo. Porque não fazia parte da vida dela esse nome. Porque a gente não falava em orgasmo. Essa coisa de debater sobre orgasmo, falar sobre orgasmo, aonde? Ela viveu 60 anos, como é que ela ia discutir sobre isso? Não se discutia. Então, aí eu ensinei ela a falar a palavra orgasmo, né? Gozar, ter prazer. Pronto, escolha agora o nome que melhor vai da sua cabeça. Ela, ai meu Deus, é para falar essas coisas? Não. Olha lá o começo. Hoje, ela arranjou um namoradinho, tá? Que não é daqui, não é namoradinho não, tá? Desculpa, é um crush. Arranjou um crush de outra cidade aqui vizinha, em outro estado, e ia viajar. Aí comprou uma lingerie bonita, linda lingerie, e veio me mostrar, gente, um tapa de luva de pelica na minha cara, porque eu ia passar por uma semana em casa assistindo Netflix. E ela ia viajar na lingerie perfeita, no final de semana maravilhoso. E olha lá, o pessoal, para quebrar outro tabu, que o pessoal já me diz aí, que o pessoal, olha lá o tabu. Uma velha, onde se dá o respeito, fica gastando dinheiro aí à toa com esses namoradinhos. Gente, o crush dela mandou a passagem. O crush dela reservou o hotel. O crush dela, ela não gastou R$1. Para quebrar muitos tabus que nós temos. Tá? Porque é como se nós, mulheres, tivéssemos ali nossa idade vencido e onde não é mais nenhum outro ser humano na face da Terra para nos olhar. Em determinada idade, você já não é mais vista, você é apagada, você é invisível, você não existe. Então, é quando a mulherada hoje acorda, dá aquela esperneada mesmo e diz, vá para a porra que eu quero viver. Sabe, daquele meu botãozinho do vá se arrombar, que esse meu botãozinho eu não abro mão dele nunca, olha, vá se arrombar que eu quero viver.
E tá certo, como você está dizendo, é a delícia de saber o que é a vida, delícia de saber o que é viver. Ou seja, ela assumiu um papel da qual foi designado para ela, mas ela não quis morrer naquele papel. Ela quis acordar, ela criou um movimento na vida dela. Ela entrou um grupo que os filhos colocaram, porque ela estava muito sozinha. Vou colocar a senhora no grupo. Aí os meninos disseram: que monstro que nós criamos. Porque agora que ela entrou no grupo, está virando o Brasil de cabeça para baixo. Mas é correta, por quê? Porque ela tem vida, ela ainda faz ter movimento, que é o necessário, e hoje ela descobriu realmente, aos 70, olha lá, descobriu o que é ter orgasmo. E outra coisa, que eu sempre converso com ela, ela descobriu o que é ter prazer, porque prazer, gente, o pessoal confunde muito isso. Prazer é você gozar, é você ter orgasmo. E prazer é muito mais além do que isso, muito mais além do que isso, né? E quando a gente fala essa libido, essa tesão, eu tenho tesão para ter prazer. Eu quero é prazer, eu tenho que ter vontade em ter prazer. E o que às vezes as mulheres nos buscam é essa vontade, parece que murchou essa vontade, acabou essa vontade. Elas estão em busca de ter novamente essa vontade. Porque muitas vezes a mulher não vai chegar no orgasmo, mas ela sentiu tanto prazer no processo que ela também já está satisfeita. Então a gente para também com essa loucura de colocar para a mulher que só se ela tiver orgasmo naquela relação. E a gente pula, olha lá de novo, óbvio, pula o prazer. A gente está pulando essa fase do prazer e ela quer sentir o processo. E a pressa pula o processo. O óbvio pula o processo. Entendeu? Então ela quer ter o prazer. Certo? Então eu percebo muito isso nessa clientela e me chama muita atenção e eu sempre coloco ela como exemplo, porque me enche os olhos quando eu vejo esse movimento dela, essa alegria. Vai fazer muita falta quando ela partir para um outro plano, porque ela é muito, muito jovem. Se eu acho que eu tenho 20, eu acho que ela desceu por 18 e não quer sair mais de lá. Porque sou eu que estou arrastando ela do 18. Certo? Mas eu acho que vale a pena. E até mesmo nós, profissionais, a gente quebrar muito também, que ainda existe, essa coisa de rótulos. A gente tem que ter um cuidado de não rotular, sabe? E quando a gente começou já a conversar, eu disse, gente, não é nada engessado. Tem mulheres que vocês vão perceber que vão sentir todos os sintomas e tem mulheres que não vão sentir os sintomas. Mas eu quero que veja isso como uma coisa muito natural e muito normal. Né? Olha lá a história de um e a história de outra, como você mesma disse, isso. Não tenho prazer nenhum. Mas olha lá, você foi lá, você investigou a história. E cada mulher tem uma história. Cada uma de nós, eu sempre digo, né? Cada uma de nós tem a sua história. E a forma como é vivida. Para umas é leve, para outras é pesada, para uma vai trazer consequência para o resto da vida, para outras não fez nem cócega, ficou lá no passado. Né? Mas a gente sempre sabe dessa história, certo? Então, eu estou adorando essa conversa nossa, essa coisa gostosa. Você me explicou esse método libido que eu fiquei apaixonada, porque você não focou somente essa questão, a mulher, o desejo e a cama, você levou essa mulher para uma outra esfera, para um outro contexto, onde ela se encontra primeiro, certo? Perfeito. Ela com ela mesma, para depois trazer ela em contato com o próximo. Perfeito. Amei, gente, esse método. Tá? Convido todas as pessoas que estão aqui nos assistindo buscar saber mais sobre esse método aqui com a Suzane. Tá? Convido, porque o pessoal, Rose, mas você também não trabalha desejo? Eu digo, eu trabalho despertar o desejo através dos 5 sentidos. Tá? Então, pessoal, como é que eu vou trabalhar cada sentido aí para ter o desejo? Eu ensino cada sentido seu, como você vai explorar ele para despertar o seu desejo. Mas o método libido aqui da Su, que eu chamo, ela é minha intimidade, tá, gente? Minha intimidade é demais, né? Com a Su, tá? É algo assim que vai buscar você, para você primeiro, para depois você ir em contato com o outro. Perfeito, tá? Então, Su, eu gostaria agora, já estamos aqueles minutinhos ali finais, né? Finais, mas gostaria de ouvir mais um pouquinho de você.
a sua mensagem, né, para essas pessoas que estão nos ouvindo. Para quem não está seguindo o canal, vai seguir o canal, vai dar o like aqui, por favor. A gente precisa que o YouTube dispare isso, divulgue mais, né, para mais pessoas possíveis, né? Toda informação é bem-vinda, tá, gente? Então, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, digo logo. Não é convite, é intimação, certo? Então, Su, meu amor, a palavra está com você agora. É isso aí, eu reforço, deem like, convide as amigas, convidem os maridos para assistir. Eu acho que é um assunto importante a gente levar essa mensagem, né? Tanto eu, a Rô e as outras profissionais que vão vir aqui, né, para falar sobre o quê? Desenvolvimento humano, conhecimento, quanto é importante a gente se conhecer, né? A gente buscar, a gente ir atrás, porque isso enche mesmo, né, a nossa vida, faz parte da vida, essa busca constante, né? Então, assim, o meu agradecimento, né, por estar aqui trazendo um pouco, né, das minhas experiências, falando um pouco desse método que eu sou apaixonada, e ele é tão grandioso, que já fez muitas mulheres literalmente gozarem a vida e na cama. Perfeito, perfeito. É muito prazer, né, que eu estou aqui. A Rose é uma grande querida, maravilhosa, e eu só quero agradecer, convidar todo mundo, né, qualquer coisa, qualquer dúvida, vão lá no Instagram, @SuzanneAcon, no direct, mandem dúvidas, tá? Eu estou sempre à disposição. Obrigada. Gente, eu acho que eu vou explorar mais um pouquinho a Su, agora eu me lembrei. A Su, ela é analista corporal. Ah, Su, deixa eu explorar um pouquinho. Ó, analista corporal. Fala aqui pra gente um pouquinho o que é ser analista corporal. Porque acho que tem muita gente aqui curiosa. Eu lhe apresentei como analista corporal, comportamental, mas me fala aí essa analista corporal. O que é que analista corporal lhe ajuda ou não nesse método libido, lhe ajuda ou não nesse processo de atendimento? Como é que você trabalha essa analista corporal? Então, no método libido, né, quem fecha comigo essa mentoria tem de bônus. Eu sou reikiana, então a pessoa ela recebe como bônus uma sessão de reiki, né, que é para estar justamente ali entrando numa energia, equilibrando os seus chakras, né? Assim, não podemos até outro dia falar sobre isso, que nós temos 7 pontos de energia, então justamente para equilibrar, principalmente, né, o chakra da sexualidade, e ganha também na mentoria análise corporal, que vai falar aí, né, de 5, são como se fossem 5 pessoas dentro da gente, que a gente vai aí driblando na vida para poder seguir. Né? Então, muitas vezes, a gente tem, como eu posso falar, muitas vezes a gente quer ficar mais quietinha no nosso canto, então, faz parte de todo esse conhecimento da análise corporal. Muitas vezes a gente quer ser abraçada, acariciada, então tem a parte oral, o que é mais quietinho. Tem algumas palavras, né? O masoquista, que gosta de fazer lista, mas não é o masoquista aquele lá que a gente está acostumado. São palavras, na verdade, eu sou o corpo explica, então me tornei analista, né, corporal, e tem esses 5 perfis comportamentais, né? E eles trazem aí para a pessoa, porque muitas pessoas elas não conseguem decidir, elas não conseguem ter clareza sobre vários aspectos da vida. Então, você saber sobre os seus traços de caráter é muito importante para você ajustar certas coisas na sua vida. Não quer dizer que vai tudo ficar ok, mas você vai se entender melhor, né? Então, você também ganha. Depois eu posso, agora nosso tempo está curto, mas depois eu posso estar explicando mais, né, sobre isso. Então, a pessoa ganha também, que é muito importante, ganha também para o casal, tá? Sobre os traços. E também, de bônus, tem um áudio, tá?
de rompimento de crenças desfavoráveis à sexualidade, que é onde você vai entender melhor sobre as crenças, tabus, os bloqueios sexuais aí, que estão muitas vezes lá quietinhos, que você nem imagina que estão lá, por isso que você não expressa a sua sexualidade. Festão! Muito bem, gente, tá um estouro isso aí, viu? Gostei. Gostei. Gente, olha, eu espero de coração que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, porque eu adorei, tá? Adorei essa forma da gente discutir essa libido, que foge um pouquinho daquele método mais tradicional nosso, discutir libido, somente ali naquele foco da cama. A gente saiu, a gente trouxe essa mulher, né, para fora da cama, tá? Para que ela chegue na cama muito mais resolvida, né, muito mais leve, tá? Então, gente, de coração, muito obrigada a cada um de vocês, tá? Divulga esse nosso trabalho aqui para as pessoas que você acha que merece ouvir isso, está precisando ouvir sobre libido, tá? Tanto eu quanto a Suzane, entre em contato com a gente. Teve alguma dúvida? Vai lá pelo nosso Insta, deixa aqui também nesse canal sua mensagem, tá? Que a gente vai acompanhando, tá bom? Então, ó, beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Sul, meu amor, muito obrigada. Gente, Sul, lá de Sampa, de São Paulo, aqui com a gente. Que delícia poder resgatar vocês aí desse Brasil, viu? Tchau, meu amor. Obrigadão. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.